É possível uma existência liberta dos complexos? Ou a gente tem assim períodos de integração, congruência em que já está sendo gestado um novo conflito? A ideia, Júlio, de liberdade, né? Já diz o próprio filósofo que isso é uma condenação, né? Mas assim, essa ideia de liberdade, de cura, eu diria que é uma ideia imatura do ser humano. Né? A gente não tem. Até o Adriano trazendo a fala dele ali, essa questão do curar, né? A cura, o que a gente poderia chegar mais próximo do conceito de cura, pelo menos para a psicanálise, quando você toma consciência e aquilo que você tomou consciência não domina mais a sua vida. Né? Você passa a ter um controle sobre aquilo, mas aquilo nunca vai deixar de existir. Não existe uma pessoa patológica de ansiedade que ela vai deixar de ser ansiosa. Ela só vai ganhar mecanismos para lidar com aquela ansiedade. Então, assim, essa ideia de liberdade, Júlio, eu acho que ela ficar olhando para ela é a maior ilusão que o homem pode ter. Né? O próprio Freud, ele diz que a gente adquire maturidade quando a gente aprende a frustrar o desejo. E a gente está indo a nível cotidiano, no contemporâneo, na contramão disso. Ninguém quer frustrar o desejo. Mas a gente vai ficar cada vez mais imaturo para essa direção que a gente vai. Né? Então, assim, não existe isso, Júlio. Jogou um balde de água fria. Por isso que a Ludmilla fala que a análise é um processo árduo. Porque assim, a gente não vai ficar contando mentiras para um paciente, não, você vai se curar. O paciente senta com um transtorno do pânico, não, você vai se curar, não, vai estar tudo certo. Você tem um complexo de inferioridade, você tem uma reação fóbica, não, você vai se curar, não, você não vai se curar. Você vai aprender a lidar com aquilo, e aquilo nunca vai deixar de existir. Aquilo vai sair de um espaço sintomático que toma a sua vida, depois de um tempo. Né? Mas até chegar esse tempo, a Ludmilla usou a expressão junguiana da sombra aí, é o vale das trevas mesmo, o vale da morte. Uhum. Ludmila? Eu tô total de acordo com a Dani, né? E assim, isso, né, tá ficando cada vez mais forte no contemporâneo, né? Isso que a Dani tá falando, que assim, a gente está se assemelhando a máquinas. Então, eu tenho um problema, eu resolvo, né? Então, eu tenho, ó, é comum chegar no paciente, aí você trata tal questão específica, você trata, claro, a gente tem que estudar, a gente tem que se especializar, mas assim, poxa, cara pálida, como assim é tal questão específica? Isso aqui é a queixa que vem, a queixa inicial, né? Quando a gente está a gente inicia, né, todo o processo, a gente vai ver, nossa, o que estava por detrás daquela queixa, né? Então, assim, não tem essa de metas, né? Em 3 meses resolvi o seu Creyson, né? Resolva seus problemas ou seu dinheiro de volta, seus problemas acabaram. Não, né? Porque assim, a gente ser em constante transformação e evolução, a gente sempre vai ter BO. Sempre vai ter ônus e bônus, né? E aí, puxando um outro termo aqui também da analítica, é o quê? Jung também trabalhava com o processo de individuação, né? O que é isso? É esse confronto o tempo inteiro que a gente vai ter ao longo da vida. E aí, alguns coleguinhas pegam e falam: ah, eu sou individuado. Mata, porque não existe uma pessoa individuada. Né? É uma das maiores groselhas que qualquer indiano pode falar, porque o processo, né? Assim, enquanto você, o Jung também falava isso, cara, você tá, como falava cara, né? Que ele era mais fino e educado, né? Erudito, né? Mas assim, você está com 80, 90 anos, continua sonhando, continua aprendendo, continua produzindo, enquanto você está lúcido, enquanto você consegue, né? O fim é quando a gente morre. Depois disso, teoricamente, a gente não sabe, a gente não pode dar pitaco, né? No além, no metafísico, né? Mas assim, é esse processo de evolução, gente. A gente não é finito. Então, até o fim da vida, vamos viver, vamos aprender, vamos confrontar. Adriano? Sem dizer, né, Lud, que só para completar, Júlio, sem dizer que as questões da vida vão mudando. Uma Uhum, questão de uma sim, pessoa de 80 anos é bem diferente colocado. de um rapaz de 20, né? Uhum, E isso não quer é. dizer que o de 20 é menos do que o de 80, né? Uhum. São demandas diferentes, com necessidade de respostas diferentes e com níveis de maturidade diferentes, ferramentas diferentes para abordar aquilo. E vivendo em tempos diferentes ainda, né? Porque a questão do tempo, da mudança social mesmo, isso influencia muito na formação dos complexos, na formação da personalidade do sujeito. Né? Então, assim.
não tem fim, né? Uhum. É uma das desilusões que eu mais provoco no processo terapêutico, é essa, né? De que vai encontrar uma resposta, uma elaboração definitiva que você vai poder ligar a vida no piloto automático. Né? Não. Nada mais, assim, entre aspas, né? Antinatural. Né? Esperar que você vai ter uma adaptação que vai transcender, né, as mutações, as transformações inerentes ao existir.